Quero um relacionamento aberto e vou começar hoje, com seu melhor amigo. Minha resposta foi curta, ok. No segundo seguinte, mandei mensagem para minha ex, uma mulher linda, rica e que ela morre de ciúmes, convidando para passar o fim de semana comigo. E agora, minha esposa tá implorando para eu mandá-la embora. E, sinceramente, eu ainda tô tentando entender a cara de pau dessa mulher. Imagina a cena. Quinta-feira à noite, tô na cozinha preparando o jantar, quando minha esposa, Catherine, de 32 anos, entra. A gente tá junto há 8 anos, casados há 5. As coisas andavam meio mornas, sabe? Achei que fosse só uma fase. Algo normal no casamento, certo? Errado. Ela para, cruza os braços e solta. Patrick, a gente precisa conversar. Eu não tô feliz. Me sinto presa. Fiquei sem chão. Perguntei. O que tá acontecendo? A gente pode resolver, terapia, uma viagem, sei lá. Não, é mais que isso. Eu pensei bastante que era um relacionamento aberto. Fiquei em choque. Relacionamento aberto? De onde saiu isso? Antes que eu pudesse reagir, ela lançou a bomba final. E quero ser honesta, começo hoje. Com o Alexander. Sim, Alexander. Meu melhor amigo desde a faculdade. O cara que foi meu padrinho de casamento. Foi como levar uma tijolada no peito. Senti meu corpo gelar. De verdade, achei que ia vomitar na hora. E ela ali, me olhando, quase como se esperasse que eu simplesmente aceitasse. Respirei fundo. Naquele momento, bateu aquela clareza gelada. Percebi que não era um pedido. Era uma decisão. Ela não estava perguntando, estava me comunicando. E, sendo com Alexander, ficou claro que isso não era só sobre querer um relacionamento aberto. Era uma facada bem calculada. Ela ficou até surpresa com minha resposta. Deu até um sorrisinho. Ah, ok. Isso foi mais fácil do que eu pensei. Ela sorriu, toda convencida. Ótimo. Vou me arrumar. O Alexander passa aqui às 8. E saiu quase pulando de felicidade. Assim que ela saiu, minha cabeça começou a trabalhar. Tava destruído? Com certeza. Mas, no meio de toda aquela dor, nasceu uma nova ideia. Se esse é o jogo, então vamos jogar. Peguei o celular. Rolei até um nome que não via fazia anos, mas que eu sabia que ia bagunçar a cabeça da Catherine, Raquel, minha ex. Raquel, 35 anos, dona de uma startup de tecnologia, super bem-sucedida, viaja o mundo e sim, absolutamente deslumbrante. Catherine sempre teve um ciúme absurdo dela, mesmo sabendo que nosso término foi de boa e que Raquel sempre foi educada. Ela atendeu no terceiro toque. Patrick? Nossa, quanto tempo! Tá tudo bem. Tudo ótimo. Olha, vai soar meio do nada, mas, o que você vai fazer esse fim de semana? Nada certo. Por quê? Topa uma visita. Por minha conta. Fica aqui em casa. Digamos que meu fim de semana ficou subitamente livre. Raquel, que sempre foi esperta, ficou em silêncio por uns segundos e depois mandou. Patrick, o que ela fez? Ah, história para quando você chegar. Então, topa? Malas prontas. Me manda as opções de voo. Isso ficou interessante. Reservei uma passagem de primeira classe para ela no dia seguinte. Nossa casa tá só no meu nome. Herança dos meus avós. Ela não tem nenhum direito legal sobre ela. Cada um tem seu carro e, graças a Deus, nunca juntamos nossas contas depois de um desastre no início do casamento por causa dos gastos sem noção da Catherine. Ela saiu às 8 da noite, toda sorridente, sem nem olhar na minha cara. E aí, o silêncio tomou conta da casa. Mas não era mais só tristeza. Agora era expectativa.
Quer um relacionamento aberto? Beleza. Vamos ver se ela gosta quando a porta abre para os dois lados. Atualização em 3 dias depois. Bom, galera, o fim de semana foi movimentado. E, como já era de se esperar, o nível de cara de pau da Catherine bateu o recorde. Raquel chegou na sexta de manhã. Cara, ela tá mais linda do que eu lembrava. E, além disso, é divertida, inteligente, leve. A gente se reconectou como se nunca tivéssemos perdido o contato. Passamos o dia conversando, rindo, curtindo. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia mais leve. Catherine chegou em casa às 1h da manhã. E, com toda certeza, ela esperava me encontrar destruído, amargurado, qualquer coisa assim. Mas não. Ela entrou na sala e viu eu e a Raquel tomando vinho, assistindo filme, rindo. A cara dela foi simplesmente impagável. O quê? O que ela tá fazendo aqui? A voz dela parecia uma lâmina de gelo. Ah, oi, Catherine. Você lembra da Raquel, né? Catherine. Bom te ver de novo. Respondeu a Raquel, com aquele sorriso calmo e elegante. Patrick, o que tá acontecendo? Por que ela tá na nossa casa? Bom, você disse que agora temos um relacionamento aberto e então resolvi chamar uma velha amiga para passar o fim de semana. Você saiu com o Alexander, achei que tava tudo certo. Respondi, mantendo a voz firme, sem alterar o tom. O rosto da Catherine mudou de cor umas 5 vezes entre vermelho e branco. Toda aquela pose de superioridade da quinta-feira sumiu e deu lugar a uma mistura de raiva e indignação pura. Um relacionamento aberto não significa trazer suas para dentro da nossa casa sem nem conversar comigo. Isso é totalmente diferente. Ela disparou. Diferente? É mesmo? Respondi, encarando ela. Você começou algo com meu melhor amigo, sem me consultar. Eu só tô seguindo as regras novas que você criou. E, além disso, a casa é minha, lembra? Raquel, sendo a rainha do deboche elegante, só deu um gole no vinho, olhando tudo como quem assiste a um reality show bem ruim. Catherine tentou argumentar, Alexander é seu amigo. Ela é uma estranha. Estranha? Raquel não é estranha. E Alexander era meu melhor amigo, que você decidiu levar pra cama. Tá tudo certo, né? Respondi, sem levantar a voz. Ela ficou sem saber o que responder, gaguejando. Você não pode fazer isso. É desrespeitoso. Eu também moro aqui. E pode continuar morando. Dentro das regras novas que você escolheu. Raquel é minha convidada, só pro fim de semana. Ela literalmente bateu o pé no chão como uma criança birrenta. Quero ela fora, agora. Isso não vai acontecer, Catherine. Ela é minha convidada. Você saiu com Alexander, eu trouxe companhia. Justo, não acha? Raquel, bem calma, completou, Catherine, relaxa. Não vou passar do fim de semana aqui. Patrick me convidou, e domingo à noite eu vou embora. Catherine então virou a raiva para Raquel, você planejou isso. Tá querendo acabar com meu casamento. Raquel respirou fundo, cruzou as pernas e respondeu com classe, pelo que o Patrick me contou, parece que você tá fazendo isso sozinha. Eu só vim visitar. Sem saber como reagir, Catherine correu pro quarto de hóspedes, bateu a porta com força e ficou lá, provavelmente disparando mensagens frenéticas pro Alexander ou pra irmã dela, Débora, que, aliás, sempre achou que Catherine era uma santa e que eu nunca fui bom o suficiente. O sábado foi tenso. Catherine evitava cruzar com a gente. Quando passava, era aquele olhar de ódio puro. Eu e Raquel agimos naturalmente. Fomos tomar um brunch, demos uma volta no parque. A casa parecia leve, pela primeira vez em muito tempo. Quando voltamos, Catherine me cercou na cozinha. Você tem que fazer ela ir embora. Isso tá me humilhando.
Até o Alexander ficou desconfortável de saber que ela tá aqui. Desconfortável, é? E será que ele se sentiu assim quando tava com a minha esposa? Perguntei, cruzando os braços. Isso é diferente. Eu e ele temos uma conexão. Você só tá fazendo isso pra me punir. Rebateu. Não. Tô só seguindo as novas regras que você criou. E adivinha? Elas valem pros dois. Não é só pra você. Aí veio o show das lágrimas. Você não me ama mais, Patrick? Como você pôde fazer isso comigo? Respirei fundo. A pergunta certa é: como você pôde fazer isso comigo? E logo com o Alexander? E ainda achou que eu ia simplesmente aceitar, ficar aqui, sozinho, te esperando com um sorriso? Ela não respondeu. Só ficou me olhando, cheia de raiva. Raquel ia embora no domingo, e até lá, Catherine estava surtando. Chegou até a esbarrar com o café perto das malas da Raquel. Por sorte, não derrubou nada. A audácia dessa mulher é surreal. Ela achou, de verdade, que podia trair, mudar as regras do casamento e que eu só ia abaixar a cabeça, enquanto ela controla tudo. Não. Isso não vai acontecer. E, do jeito que as coisas estão, ainda tem muito mais por vir. Atualização 2, uma semana depois. Raquel foi embora no domingo, como combinado. E, olha, não deu nem 5 minutos, Catherine já veio pra cima. Ótimo, ela se foi. Agora dá pra gente conversar sério. Você já teve sua birra, sua vingancinha. Agora, sobre esse lance de relacionamento aberto, óbvio que era só pra mim. Você exagerou. Isso foi uma reação infantil. Só encarei ela. A coragem dela é absurda. Catherine, não tem mais o que conversar. Você abriu essa porta. Ou ela fica aberta pros dois ou fecha pra sempre. E fechar significa divórcio. Simples assim. Ai, para de drama. Você não vai se divorciar de mim. E, só pra deixar claro, não vou terminar com o Alexander. Ele me entende como ninguém. Os dias seguintes foram um show à parte de provocação e veneno. Ela fazia questão de falar alto no telefone com Alexander, bem perto de mim. Ah, o Patrick é sensível. Ele já vai superar, dizia rindo. Na terça, ela teve a cara de pau de chamar o Alexander para jantar aqui em casa. Eu tava no escritório, mas dava para ouvir eles rindo na cozinha. Saí. Encostei na porta e falei: Alexander, acho melhor você ir embora. Catherine, indignada: você não pode expulsar ele. Eu convidei ele, disse Catherine, cruzando os braços. Respondi, encarando-a. A casa é minha, Catherine. E ele não é mais bem-vindo aqui. Quer ver ele? Ótimo. Vê ele em outro lugar, mas não debaixo do teto que eu pago. Alexander, para não piorar, soltou um pedido de desculpa quase inaudível e saiu praticamente correndo. Já Catherine ficou possessa. Você tá tentando me controlar. É disso que eu falava. Você é sufocante, possessivo. E foi aí que começou a fase dos golpes baixos. Na quinta-feira, recebi uma ligação do meu chefe. Alguém, de forma bem anônima, enviou um e-mail pro RH dizendo que eu estava emocionalmente instável, criando um ambiente tóxico em casa que estava afetando meu trabalho. O e-mail ainda sugeria que eu tinha comportamento errático, e até insinuações de uso de drogas. A minha mão gelou. Isso foi baixo. Baixo até demais, mesmo vindo dela. Felizmente, eu sempre mantive uma boa relação tanto com meu chefe quanto com o RH. Expliquei com toda a calma do mundo que estava passando por uma crise conjugal grave, iniciada por ela, e que aquelas acusações eram completamente falsas e vingativas. Me ofereci na hora, para fazer um teste toxicológico, se precisassem. Eles entenderam, perceberam exatamente o que estava acontecendo, mas disseram que, infelizmente, precisavam formalizar tudo no sistema.
Humilhante, para dizer o mínimo. No fim do dia, quem apareceu na porta foi Débora, irmã da Catherine, já no modo guerra total. Patrick, olha o estado da minha irmã. E é tudo culpa sua. Primeiro você humilha ela com aquela mulher, depois expulsa o parceiro dela, e agora tá ameaçando ela? Ela precisa de apoio, não de um carrasco. Com todo respeito, Débora, respirei fundo, quem destruiu esse casamento foi sua irmã. Ela dormiu com meu melhor amigo, me propôs um relacionamento aberto completamente no jeito dela, e, para piorar, mandou um e-mail nojento tentando destruir minha carreira. Isso não é crueldade da minha parte, isso é simplesmente reação às escolhas dela. Alexander faz ela feliz. Você devia querer que ela fosse feliz. Você devia apoiá-la nessa transição. Gritava ela. Apoiá-la? Apoiá-la a me trair e a tentar arruinar minha vida? Não, Débora. Isso não vai rolar. A discussão virou um loop infinito, com ela repetindo que Catherine era uma santa e eu um monstro. Quando Débora finalmente foi embora, eu ainda fervendo de raiva por causa do que rolou no trabalho, eu olhei nos olhos da Catherine e falei, sem rodeios. Chega. O e-mail pro meu trabalho foi o limite. Quero que você arrume suas coisas. Tá fora da minha casa. Você não pode me expulsar. Eu tenho direitos. Essa casa também é minha. Ela gritou. Sua. Dei uma risada seca. Não, Catherine. A casa tá só no meu nome. Você não tá na escritura, nem no financiamento. E, só pra constar, eu já falei com meu advogado. Você tem 24 horas para pegar o essencial. Depois disso, podemos combinar um horário para você pegar o resto. O rosto dela, meu Deus, foi um espetáculo. Pânico, depois ódio, depois lágrimas. Veio o combo completo. Isso é por causa da Raquel, né? Você quer que ela se mude pra cá? Ela disparou, descontrolada. Não. Isso aqui é por você ter me traído, me desrespeitado, tentado acabar com minha carreira, e, pior, não ter demonstrado um pingo de arrependimento. Você escolheu deitar na cama que fez com o Alexander, então agora vai ter que se deitar nela. Ela surtou. Começou a gritar que eu era um monstro sem coração, que eu ia me arrepender, que ela ia arrancar tudo de mim. E, legalmente, ela não tinha muito como fazer isso, já que não tínhamos bens compartilhados de verdade, e a casa era minha antes do casamento. Eu só fiquei ali, olhando. 24 horas, Catherine. E entenda, isso aqui não é mais sobre essa história ridícula de relacionamento aberto. Isso é sobre respeito. E sobre você ter mostrado que é perfeitamente capaz de tentar me destruir. O que ela nunca entendeu, é que a vingança não era ter chamado a Raquel. A vingança era eu pegar minha vida de volta. Minha casa. Minha paz. E mostrar, de uma vez por todas, que certas escolhas têm consequências. Pesadas. E inevitáveis. Última atualização, 2 meses depois. Foram meses caóticos desde aquele ultimato. Mas, enfim, a paz voltou. E, cara, como é bom! Catherine não aceitou numa boa ordem de sair em 24 horas, claro. Teve gritaria, choro, drama, ligação pra mãe dela, que também me ligou só pra dizer o quanto eu era um ser humano horrível. O roteiro padrão, sabe? Mas eu mantive minha posição. Meu advogado já tinha preparado a notificação oficial, e eu entreguei na mão dela. Ela, no fim, pegou o básico e foi embora. Uma semana depois, Débora e a mãe apareceram para pegar o resto das coisas dela. O clima tenso. Tentaram discutir, querendo levar coisas que não eram dela. Mas eu já estava preparado. Levei um amigo como testemunha e fui categórico: se não tá no nome dela ou se não tem comprovante de que foi ela quem comprou, fica. Elas saíram murmurando que a vida ia me cobrar. Alexander, agora ex-melhor amigo, até tentou me procurar algumas vezes.
cheio de desculpas, se fazendo de arrependido. Eu não sabia que ia dar nisso. A Catherine sabe ser bem persuasiva. Bloqueei ele em tudo. Porque, sinceramente, a traição dele doeu quase tanto quanto a dela. E tem amizade que, sinceramente, não tem conserto. Ah, e para quem quiser saber, como era de se esperar, Catherine foi morar com o Alexander. E, segundo os boatos, aquilo durou exatas 3 semanas. Aparentemente, longe do estilo de vida confortável que eu proporcionava, e achando que o Alexander agora iria satisfazer todas as vontades dela, a Catherine deixou de ser tão interessante. E, convenhamos, o apertamento minúsculo dele não chegava nem perto do meu lar. A conexão dos dois simplesmente evaporou quando a realidade bateu forte. Foi então que ela tentou apelar pro lado jurídico. Recebi uma cartinha de um advogado caça-níquel, exigindo pensão em metade do valor da minha casa. Meu advogado? Respondeu na mesma hora, com força total. Deixou bem claro que a casa era uma herança, bem anterior ao casamento, protegido pela lei. E ainda jogou tudo na mesa, desde o tempo mínimo que ela morou lá depois da herança, até o fato de nossas finanças serem completamente separadas. Só para fechar com chave de ouro, anexou também a declaração escrita por ela mesma, oficializando o início do relacionamento aberto, começando naquela mesma noite com o Alexander. E, claro, uma cópia do e-mail anônimo, mas obviamente enviado por ela, tentando ferrar minha carreira. A resposta? Silêncio absoluto. Claro que rolou uma campanha difamatória. Alguns conhecidos chegaram a acreditar na historinha de "o Patrick ficou maluco e me chutou de casa sem motivo". Perdi uns contatos nessa. Mas quer saber? Quem acreditou sem sequer me perguntar, nunca foi realmente meu amigo. Os verdadeiros? Esses ficaram do meu lado. E a Raquel, ela foi simplesmente incrível. Um apoio gigantesco, platônico, que fique claro, durante todo esse caos. A última notícia que tive é que a Catherine, bem, voltou a morar com os pais. E a Débora? Continua lá, lutando as guerras que não são dela, enchendo as redes sociais de textão vago sobre homens tóxicos e narcisistas. Sabe o que eu acho? Problema delas. Aquela bagunça não é mais minha. Agora, sabe qual é a melhor parte de toda essa história? É olhar de camarote e ver, sem dó, o castelo de ilusões e de direitos que ela achava que tinha desmoronar, esmagado pela parede dura e fria das consequências que ela mesma construiu. Ela achou que podia ditar as regras do nosso casamento, transformar minha casa numa zona de entrada e saída para os casos dela, e ainda tentar destruir minha vida profissional. Tudo isso me mantendo ali, feito um idiota. Errou feio. Errou grotescamente. Convidar a Raquel para minha casa? Aquilo foi só o primeiro movimento. O verdadeiro troco foi desmontar, peça por peça, a vida confortável que a Catherine acreditava que nunca iria perder. E fazer isso, com a mais pura calma, usando nada além da lógica e da lei. Hoje, aquele espaço vazio no armário onde ficavam as roupas dela, cara, é simplesmente perfeito. Saber que ela voltou para a casa dos pais, com aquele sonho mirabolante de relacionamento aberto completamente destruído, porque nem o Alexander aguentou conviver com a verdadeira Catherine, não tem preço. É uma satisfação que vai fundo, muito fundo. Pintei o quarto de hóspedes, transformei numa academia particular do jeito que sempre quis. A casa finalmente voltou a ser minha. Curar a dor da traição leva tempo, eu sei. Mas uma coisa é certa, eu não sou o tapete de ninguém. Ela quis um relacionamento aberto. Pois bem, eu abri a porta. E mandei ela embora. Adeus. E que nunca mais volte. E aí, pessoal? Obrigado por ficarem comigo até o final dessa história intensa. Quero saber o que vocês acharam. Vocês acham que o protagonista fez a coisa certa? Já passaram por algo parecido? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Vou adorar ler e responder. Até o próximo vídeo.